eu aqui de novo e hoje eu vim trazer uma novidade para vocês. A história do livro Maricá, de Vila a Cidade, de Tânia Vidal. Uma escritora que foi professora, diretora, trabalhou em sala de leitura aqui no nosso município de Maricá. Ela reside em Niterói, já trabalhou em São Gonçalo, ela é formada em letras, ela é uma pessoa assim incrível e ela tem 3 livros publicados, os quais eu trouxe para mostrar para vocês. Só um instantinho. Tcharam! Esses são os livros da escritora Tânia Vidal, ó. Esse aqui eu comprei numa das visitas que ela fez na escola onde eu trabalho, que é o Carlos Magno. Os outros 2 livros eu adquiri na Feira Literária de Maricá, a Flim. Ela publicou um vídeo com a história da dupla D2. E eu pedi a ela autorização para vir contar para vocês a história do livro Maricá, de Vila a Cidade. Quem quiser escutar essa história, que é maravilhosa, fica sentado aí, fica ligado e presta atenção. Maricá, de Vila a Cidade. Autora Tânia Vidal. Ilustrações Rodrigo Santana. Olá, pessoal! Quero contar para vocês a história de uma cidade interessante que se chama Maricá. É uma cidade pequena, mas tem apresentado um alto índice de crescimento demográfico. Nome difícil? Então, isso significa que tem muita gente saindo das grandes cidades para morar em Maricá. Quanto mais gente, maior o índice demográfico. Há muitos, mas muitos anos atrás, o rei de Portugal mandou que os seus navios saíssem pelo mundo à procura de novas terras a serem colonizadas. Ele queria que seu país fizesse muitas conquistas para que pudesse ser visto como um país rico perante os outros. Naquele tempo, um país só era considerado rico e poderoso se possuísse muitas terras. Nestes navios, em viagem pelo mar, zarparam vários aventureiros e desbravadores. Num deles, havia um chamado Pedro Álvares Cabral. Foi ele quem descobriu as terras do Brasil. Isso aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Os habitantes do Brasil na época do descobrimento eram os índios, tupis, guaranis, chavantes, etc. Mas os portugueses não os reconheceram como legítimos donos das terras e delas se apossaram, tomaram conta de tudo e criaram suas próprias regras. Os portugueses viram aquele mundão de terra, mas nem sabiam como administrar tamanho tesouro. Então, resolveram doar grandes extensões para pessoas por eles escolhidas, com a condição de que as terras fossem cultivadas. Estas pessoas deveriam cultivar as terras, colher os frutos dessa semeadura e enviar parte desses produtos para a coroa, ou seja, para Portugal. Essas terras que foram doadas receberam o nome de Sesmarias. Foi também um nome utilizado pelo rei de Portugal para designar terras distribuídas aos beneficiários com o objetivo de cultivar terras virgens. No lugar onde hoje se localiza o município de Maricá, existiam pelo menos 2 grandes sesmarias, mas elas não eram muito bem administradas. No século XVII, os monges beneditinos receberam uma grande área de terra, fundando ali a Fazenda São Bento. Hoje, neste lugar, localiza-se São José do Embaçaí, que é um bairro de Maricá. Na época dos monges, essa fazenda desenvolvia a criação de gado. Como a fazenda prosperou, logo comprou as 2 sesmarias vizinhas. Juntando as terras existentes com as adquiridas, a Fazenda São Bento ficou de um tamanho bem grande, que vai de Talcaia até Ponta Negra. Um povoado formou-se ao redor da Fazenda São Bento, estendendo-se pela orla, chegando a Inoã e Itaipuaçu, iniciando ali o que hoje é o município de Maricá. Mas como o clima do local não era muito saudável, por estar próximo demais à lagoa, existiam muitos mosquitos. Como nós sabemos, mosquitos costumam transmitir muitas doenças. E lá, febres como malária eram comuns. O povoado foi se deslocando aos poucos para onde hoje se encontra a sede do município.
A princípio, o povoado de Maricá ficava no caminho entre Cabo Frio, grande produtor de cana-de-açúcar, e o porto do Rio e de Niterói, para onde as tropas levavam as mercadorias. A pesca foi, durante muito tempo, a principal fonte de renda da cidade, atividade muito importante e talvez a mais antiga, tendo em vista que ela é uma herança cultural deixada pelos índios que ali habitavam. O povoado se desenvolveu tanto que no dia 26 de maio de 1814, o príncipe regente Dom João, para valorizar esse progresso, elevou-a à categoria de Vila de Santa Maria de Maricá, em homenagem à rainha Dona Maria. Mesmo após a publicação do alvará que transformaria Maricá em vila, ela ainda ficou subordinada à Vila de Praia Grande, em Niterói. Graças ao acelerado desenvolvimento da Vila de Maricá, ela foi elevada à categoria de cidade através do decreto de número 15, datado de 27 de dezembro do ano de 1889. Passou a adotar o nome de Maricá. De lá para cá é só progresso. O município de Maricá é rico em histórias e visitas de personagens ilustres. Em 1584, o padre José de Anchieta, acompanhado de índios, realizou às margens da Lagoa de Araçatiba a chamada pesca milagrosa, abarrotando os índios de pescado em época de poucos peixes. José de Anchieta foi o primeiro religioso a pisar na vila de Maricá. No local em que ele celebrou a sua primeira missa, ainda hoje há uma cruz. E, em 1832, o naturalista e pesquisador britânico Charles Darwin e sua equipe viajaram pelo norte fluminense, subindo a Serra da Tiririca, passando pelo Itaucaia Valley e seguindo pelo território maricaense para o interior do estado. Este roteiro, conhecido como o Caminho de Darwin, pode ser feito a pé, observando em alguns lugares construções e paisagens descritas em seu diário, como a Fazenda Itaucaia, no distrito de Itaipuaçu. Depois destes primeiros acontecimentos tão importantes na história de Maricá, muita coisa mudou e o progresso chegou. Por isso, também queremos contar sobre a atualidade, como está Maricá hoje. Maricá é um dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Possui uma extensão territorial de 362,477 km², dividida em 4 distritos: Maricá Sede, Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. Você sabia que, pelo censo do IBGE do ano de 2015, a cidade já possui 146.549 habitantes? O que caracteriza um município são os seus símbolos. Maricá também tem os seus: a nossa bandeira e o nosso brasão. Maricá tem outros municípios próximos, vizinhos. São os municípios que fazem limite com o que estamos estudando. São eles Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Saquarema. Principais atrações. O município de Maricá é cercado por montanhas rochosas, possui grandes áreas de mata atlântica preservadas e um grande complexo aquático com 6 lagoas e praias oceânicas. Com 46 quilômetros de litoral e clima tropical, os maiores destaques dessa beleza natural são as praias e pedras, como a Praia de Itaipuaçu, a Pedra do Elefante e a Pedra Furada. Mas, além destas belezas naturais, alguns pontos turísticos merecem ser visitados. Vem você também conhecer nossa cidade. Então, galerinha, essa foi a história do nosso município de Maricá. E eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa história, que vocês tenham curtido, que vocês tenham conseguido tirar proveito, tenham conseguido aprender, extrair todo o conhecimento que a Tânia Vidal nos trouxe através desse livro, dessa história que ela contou, que a história de Maricá se mistura com a história do Brasil, né? Então, que isso aqui possa servir pra gente aprender cada vez mais, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve aí. Bom, se você gostou desse vídeo, curtiu essa história, clica no joinha, não dói, o dedo não vai cair, clica aí. Ah, e não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações, porque quando eu voltar, vocês vão logo receber uma notificação e não vão perder nenhum vídeo, ok?
Super beijo, até a próxima. Tchau!